Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Olá, abençoados! Graça e paz! Bem-vindos ao canal da Graça Pura. Que alegria falar com vocês. Hoje somos aí uma família de 22.500 e pouco. Estamos caminhando, né, para a faixa aí de 25 mil. Quem diria, né, isso há pouco tempo atrás, quando éramos 6, como diz aquele ditado, né? Uma vez, quando era só eu e o Roberto, eu falava sempre pro Roberto, eu prego para você e você prega para mim. Assim começou a Graça Pura. Começou primeiro na rádio, o primeiro projeto foi a rádio, depois foi crescendo, viemos para o YouTube. Estamos aí uma família, a família da fé. E se você tem se identificado com essa mensagem, com as palavras que estamos dizendo, se essa palavra tem feito você pensar, tem feito você realmente refletir sobre tudo o que hoje o mundo oferece para você, então, abençoado, fica aqui com a gente, se inscreva. André, como é que eu faço para se inscrever? Você está vendo onde está escrito inscrever-se? É só você clicar aí, pronto. Automaticamente você está inscrito no nosso canal. E se você tocar esse sininho, o que acontece? O YouTube te avisa quando estivermos no ar com mensagens iguais a esta que você vai escutar agora. Muito tremendo aí para vocês. Fiquem até o final, tá bom? Grandes coisas o Senhor tem para nos revelar nessa mensagem. Então aí você toca o sininho, já deixa o seu like, porque já sabe que vem coisas boas. E se você duvida, eu faço aí uma prova com você. Deixa o seu like. Se você não gostar, no final você dá dislike só por causa disso. Mas já deixa o seu like, tá bom, querido? Comentem à vontade, porque comentar é engajamento, tá bom? Mesmo se você critica o canal, eu te convido aí a você inscrever suas críticas, desde que sejam construtivas e que não haja palavrões, nem palavras de baixo calão. Então isso aí a gente a gente desaprova isso aqui no canal, tá bom, querido? Então é isso aí. E, claro, vocês podem compartilhar aí nas redes sociais que vocês pertencem, tá bom? Bom, queridos, cadê? Deixa eu pegar aqui o livro. Peraí, abençoado. Opa, não cai não. Tá aqui, abençoado. O livro que tem mudado vidas, tem mudado visões, tem dado revelações. É um livro que fala sobre o inferno, a doutrina do inferno, suas manipulações e mentiras dentro do sistema religioso. Por enquanto, esse livro não está sendo vendido nas grandes livrarias das capitais brasileiras, mas já há um projeto esse ano da gente poder incluir nos grandes sites, né? A princípio, e quem sabe também nas grandes livrarias que existem dentro do shopping. Já pensou? E há um desejo no nosso coração, né? Um plano, uma coisa que nós temos aqui, da gente participar da Bienal do Livro, que acontece aqui no Rio de Janeiro. É o maior evento da literatura brasileira popular aqui no Rio de Janeiro, que se realiza de 2 em 2 anos. Eu acho que é para o ano que vem. Então, temos aí esse projeto, tá bom? Se você também quer abraçar esse projeto conosco, quem sabe já pensou, abençoado? Lá a gente expondo o livro para todos verem. Então, se você tem esse sonho também, venha fazer parte dessa família e nos ajudar a conquistar tudo isso, tá bom, queridos? Se você quer adquirir esse livro, me procura hoje mesmo no WhatsApp. É só você perguntar, André, como é que eu faço para adquirir esse livro? Vou te explicar como é que eu faço, tá bom, querido? É uma coisa simples, tá? E esse livro tem causado tudo isso que nós estamos falando e um pouco mais para quem já adquiriu. Só quem adquiriu aí pode dizer aí. Se tem alguém no chat aí que adquiriu esse livro e que amou esse livro, que realmente é isso mesmo, deixa a mensagem aí nos comentários, deixa aí no chat também que está acontecendo agora. Tá bom, queridos? Tá legal? Bom, procura lá, tá? Tá sendo um sucesso esse livro aqui. Bom, queridos, vamos então ao tema de hoje, né? Deixa eu botar aí a capa do tema de hoje. Deixa eu colocar aí, tá aqui, olha. Todo olho viu a segunda vinda de Jesus. Todo olho viu, né, abençoado? Você tem dúvida disso? Eu não tenho. Bom, queridos, o fato é que os temas em graça são temas bastante polêmicos. Não para nós que já entendemos essa palavra. Porém, é polêmico para o cristão tradicional. O cristão tradicional,
é aquele que frequenta hoje uma igreja institucionalizada, né? Que a gente fala igreja de quatro paredes, né? Pertencentes aí a uma denominação ou mesmo a uma facção do sistema religioso. Então eles vêm a esse canal e eles estranham aquilo que nós falamos, as mensagens em graça. Porque, por exemplo, nós dizemos que o inferno é o inferno de com lago de fogo, onde serão jogados as almas daqueles que não frequentam essas instituições, né? Nós dizemos que esse inferno é uma mentira. E isso não tem na Bíblia, inclusive está aqui nesse livro, onde eu conto essa historinha para vocês. E isso para eles é o quê? Uma afronta. Isso é uma afronta, porque eles estão recebendo um ensino que se eles não frequentarem a Igreja Universal, a Igreja Assembleia, a Igreja Metodista, eles vão para o inferno, porque é isso que eles falam que está escrito na Bíblia. Então eles se assustam, por exemplo, quando nós afirmamos que na Bíblia a figura do diabo ou de um diabo como um ser espiritual que mede forças com Deus para levar almas dos que não frequentam os cultos a esse suposto inferno, nós afirmamos que é um erro de interpretação e que nunca foi um ser espiritual. Diabo é apenas uma palavra em grego e quer dizer oposição, um modo contrário, e no caso a Deus. Essas questões são muito polêmicas para eles que estão no sistema. Quando dizemos, por exemplo, que a ceia do Senhor terminou na segunda vinda de Jesus, eles se assustam com os dois temas, acabou e Jesus já veio. Então, e finalmente quando nós, e ainda mais, né? Quando nós afirmamos que Jesus não virá, ele já veio, isso causa um reboliço, uma grande confusão na mente desses abençoados. Porque é um assunto que ninguém ousou dizer nesses 2000 anos de cristianismo tradicional na Terra, né? Porque há 2000 anos, quando lá em Roma se decretou a religião oficial como a religião cristã, dali começou a criar-se um domínio na mente das pessoas que perdura até os dias de hoje. Então, o que nós hoje trazemos vai justamente contra essas ideias. Nós afirmamos que não existe diabo. Nós afirmamos que inferno é apenas sepultura. Isso assusta. E quando nós falamos que Jesus voltou, aí então é que se enche de perguntas esses abençoados. E eu quero dizer que é normal. É normal as dúvidas. Eu também, quando o Senhor me aclarou sobre esse assunto, não foi assim do dia para a noite, eu não recebi essa revelação do dia para a noite, foi devagar. E muitas coisas que eu vinha recebendo, eu relutava com isso. Então nós temos que ter o quê? Muita calma nessa hora. E as perguntas são sempre o quê? As mesmas. Aí eles falam assim, se Jesus já voltou, onde está escrito que se ouviu a última trombeta? Não está escrito em lugar nenhum, porque seria um fenômeno. Imagina a trombeta soando, os livros de história estariam cheios dessa história. Então eles, com as dúvidas, ele perguntou assim, se Jesus já voltou, cadê as bestas que o Apocalipse narra? Cadê o anticristo? E os mortos ressuscitados? Onde estão que eu não vejo? E as nações e tribos viram? E onde está escrito que todo olho verá? Qual o olho que viu? Qual o olho que narrou isso? Inclusive, abençoados, é nessa parte onde eu quero trazer esse entendimento. Se todo olho viu, onde está narrado o que alguém viu? Então, abençoado, está na hora aí da palavra revelada. Já estamos voltando. Então, meus queridos, eu quero começar com vocês. Eu quero começar falando sobre o que é tradição, o sistema, a tradição religiosa, o cristianismo, né, de templos, né? O sistema religioso prega que Jesus um dia virá. O que eles falam? Então, eles pegam os sinais que Jesus falou, né? Jesus falou lá, quando ele falou sobre o sermão apocalíptico das montanhas. Então, Jesus disse que seria em tempos em que haveria fomes, haveriam pestes, haveriam terremotos e todos os tipos de catástrofes, tanto humana como natural. E dizem sempre, Jesus está voltando.
Não é verdade? Quando acontece algum fenômeno, eles correm para a televisão, para todos aí, todos os canais falam, Jesus está voltando. Eles ensinam que a vinda de Jesus seria em forma corpórea. Por isso que eles falam, nem todos os olhos viram. Porque se Jesus realmente viesse em forma corpórea, todos veriam. Então eles não aceitam o que nós hoje trazemos. Entendeu? Amados, e não é só isso. Eles ensinam que toda a vinda de Jesus se dará nesse mundo visível. E eles descartam qualquer possibilidade de sua vinda ter ocorrido no mundo espiritual. Eles não aceitam. Por isso eles desprezam aquilo que pregamos. O que nós pregamos? A escatologia consumada. Por isso que dizem que somos loucos, quando dizemos que não há mais profecias dentro da Bíblia para serem cumpridas. Eles acham isso um absurdo. E eles se baseiam lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, para dizer que todo olho verá. Não é isso? Vamos ler, abençoados. Apocalipse capítulo 1, versículo 7, que é a parte onde diz e todo olho verá, e vamos entender aí isso aí que quer dizer, tá? Tá aí, olha. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. Até mesmo até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Então, a partir deste versículo, eles descartam qualquer possibilidade de Jesus já ter vindo. Por quê? Porque teria que ter registro na história sobre ele. E não há. Tem um texto, abençoado, que eu quero também até mesmo colocar esse texto confrontando com esse para dar o entendimento que eu quero apresentar para vocês nessa mensagem. Tem um texto lá em João, no livro histórico de João, capítulo 14, versículo 19, e bastante interessante, tá? Nós vamos colocar em confronto com Apocalipse 1:7. Mas antes vamos ler João capítulo 14, versículo 19. Tá aí, ó. E diz, Jesus aqui está dizendo, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Que afirmação impressionante essa de Jesus, não é, abençoados? E se colocarmos essas duas frases juntas, vocês vão perceber que uma contradiz a outra, sim ou não? Eu vou colocar as duas juntas para vocês terem noção do que eu estou falando. Está aí os dois versículos, né? Juntos, justamente na parte que eu quero destacar nessa mensagem. Está ali, olha. Em João capítulo 14, versículo 19, Jesus diz que ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. E lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 7 diz, e todo olho o verá. Vamos explicar direitinho o que está acontecendo aqui e o que significa esse todo olho o verá. Vamos pegar a parte do versículo de João, capítulo 14, versículo 19, que é onde diz que o mundo não verá mais o Senhor, que é onde confrontamos esse versículo com uma possível contradição de Apocalipse. Vamos pegar João, capítulo 14, versículo 19 somente. Vamos pegar aí. Tá aí. E aí diz, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Se referindo quem? A seus discípulos. Depois completa, porque eu vivo, e vós vivereis. Aqui, queridos, Jesus é claro. Ele está dizendo que após a sua ressurreição, ele apareceria novamente. E apareceu, e é um fato, não é verdade? Mas depois da sua partida, depois da sua ascensão ao céu, ele então está afirmando aí em João capítulo 14, versículo 19, que ninguém mais o veria. Depois que ele partisse, ninguém mais o veria. Esse é o contexto certo aí de João capítulo 14. Ou seja, depois da sua ascensão aos céus, Jesus está dizendo que ninguém mais o veria. Então, o versículo 19, dentro do seu contexto, Jesus estava falando que ele iria
e que após a sua ida, após a sua ressurreição, ninguém mais o veria. Abençoados, preste atenção, essa palavra mundo aí desse texto, ela quer dizer cosmos, tá? É importante você saber disso, é uma palavra grega e ali está escrito cosmos, e cosmos quer dizer o quê? O mundo visível, tá? Então Jesus está falando assim, ó, ninguém mais me verá no mundo visível, tá? Por que o mundo não mais o veria? Amados, você já viu alguém depois de morto em glória aparecer? Você já viu isso acontecer? Eu nunca vi. E com Jesus também aconteceu o mesmo. Depois de sua ressurreição, ele subiu em glória. Ou seja, Jesus de Nazaré, o homem que andou na Galileia, ele não seria mais visto por ninguém após a sua ressurreição e sua partida. Amados, ninguém em estado de glória jamais voltou a esse mundo. Porque não pode. Não existe como voltar. E a segunda vinda de Jesus, a sua parousia, dizia que ele viria em quê? Em glória. E foi isso realmente o que diz Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Diz que a vinda dele seria em glória e não no mundo visível. Vamos ler novamente esse verso? E agora eu destaquei em Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Atenção aí no texto que está com a letra maiúscula. E diz ali, olha. Eis que vem com as nuvens. Veja, ele vem com as nuvens. Queridos, aqui o seu significado, o significado de nuvens é a vinda dele em glória, o Cristo glorificado. A sua segunda vinda não seria em uma visão humana, e sim no mundo espiritual em glória, ou seja, a vinda triunfal em glória. Essa questão aí, essa palavra nuvens, é uma palavra muito usada no Antigo Testamento que se refere a uma linguagem apocalíptica e profética, que se refere, todas as vezes que você vê essa frase, não no sentido de estar no céu, a nuvem, né? Mas quando ela fala quando o Senhor virá na nuvem, ferir a terra, isso quer dizer o quê? Que a vinda do Senhor será em glória. Então é isso que diz o texto. Essa nuvem, abençoados, é uma linguagem de figura muito usada no Antigo Testamento, muito usada pelos profetas quando se referia à vinda do Senhor. E nenhuma profecia aponta para o mundo, para esse mundo, para o cosmo, em relação à questão de glória. E sim para a glória em um mundo espiritual. Queridos, isso era a cultura dos hebreus. E eles usavam a nuvem para se referir a esse acontecimento. Essa é a definição da vinda do Senhor nas nuvens, de Apocalipse capítulo 1, versículo 7. E aqui a referência histórica, essa referência histórica da vinda em glória, é a queda de Jerusalém à espada pelo exército romano. Que foi quando? No ano 70. Onde quase foi dizimada a nação de Israel naqueles dias, e ali se deu a queda do templo, o marco visível da segunda vinda de Jesus, no qual ele relata em Mateus capítulo 24, versículo 2, né? Agora, a tradição, o estudo da escatologia dentro do sistema religioso, por não entender estes pontos, eles imaginam tudo isso no cosmos. Eles imaginam tudo isso no mundo natural, no mundo em que vivemos, sempre de forma física. Dizem que Jesus virá em um corpo igual ao que ele tinha quando andou aqui neste mundo, um corpo ressuscitado. E todo olho tem que ver isso. Eles imaginam Jesus vindo num trono sobre as nuvens, não uma nuvem dessa aí que você vê. O homem está vindo lá no trono sobre as nuvens. E nisto aí, essa conversa tem amarrado o mundo, porque é uma visão fora do normal. Aí vem Jesus com olhos azuis, as mãos furadas, eles imaginam isso, a fronte rasgada pelos espinhos. Sendo que essa visão, amados, não corresponde ao que diz a Bíblia. É uma visão fora da Bíblia.
Se você ler o contexto de Apocalipse capítulo 1, você vai ver que essa visão que a igreja tradicional implantou na mente das pessoas não tem nada a ver com o que diz o contexto de Apocalipse 1. Amados, até João não soube definir o Jesus glorificado. Você sabia disso? Quando João começa a ver Jesus, ele não consegue identificar. Aí mesmo, Apocalipse 1, verso 14. Jesus diz a João: João, eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o primeiro e o último. Escreves aí o que você vai ver e envia às 7 igrejas da Ásia. Está registrado. No verso 12, no verso 11. E aí no verso 12, quando João se vira para ver o mestre, veja o que João vê. Vamos acompanhar aqui comigo. Apocalipse capítulo 1, versículo 12. E diz: E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. Olha aí, abençoado. Então João não viu Jesus. João viu quem? 7 castiçais. Então João tenta desesperadamente encontrar, meios humanos, meios físicos para descrever o que ele estava vendo. E ele não consegue decifrar a imagem de Jesus. Se ele tivesse visto Jesus de Nazaré de forma corpórea, como a igreja ensina, ele descreveria nesses versículos. Sim ou não? Inclusive, eu quero chamar a atenção de vocês para um outro assunto, para novamente também lhes informar que João usou muita linguagem de figura para tentar fazer com que aqueles que leriam o seu livro Apocalipse tentassem entender essas figuras glorificadas. João usa muita linguagem de figura. Eu sempre tenho falado isso quando me refiro a Apocalipse. Cuidado com Apocalipse. Apocalipse tem pouca coisa literal. Por isso que há poucos dias atrás, aqui na internet, vocês sabem disso, circulou aí algumas figuras de anjos feitas por desenhistas, por pintores famosos aí do momento. Então, como seriam os anjos, na visão de Isaías? Eu tinha até separado aqui, eu vou colocar para vocês essa imagem, que diz, deixa eu só procurar aqui, abençoado, a imagem que eu tinha separado, mas eu esqueci de colocar. Mas vocês vão ver, vocês vão lembrar dessas imagens aqui. Tá aí para vocês, ó. Isso aí foram os pintores, Eles fizeram uma figura de como Isaías descreveu um anjo. Então é dessa forma aí, uma forma meio que bizarra, não é verdade? Eles pegaram os textos lá de Isaías e fizeram como os textos diz, como são os anjos, como está escrito. Sendo que essas fotos aí, conforme eu falei, parecem mais com aberrações. O que é isso? O que isso aqui está informando a vocês? Abençoados, Isaías lá, quando ele relatou essa figura, Isaías estava tentando dar forma humana, dar forma humana a seres glorificados. Quando um homem tenta dar forma humana a seres glorificados, acontece isso aí. E a Bíblia está cheia de linguagens assim. E é isso que o sistema religioso tem feito. Tentando o quê? Humanizar a glória de Deus. Sendo que aí, neste caso, da vinda de Jesus, todos estão esperando ver algo que nunca verão. Essa é a grande realidade. Mas vamos continuar lendo no verso 13. João diz que no meio dos 7 castiçais saiu um semelhante a quem? Vamos ver. João falando, se expressando mais uma vez. Apocalipse capítulo 1, versículo 13. Estamos voltando a João. E diz lá: E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Amados, João, ele não iria errar se ele visse Jesus da forma como ele viu por alguns anos que andou com ele. Inclusive, João foi o apóstolo conhecido como apóstolo do amor, encostou a cabeça no peito de Jesus. Ele iria cravar, ele iria dizer: não é semelhante ao Filho do Homem, aquele ali era Jesus.
Ele sabia que em seu íntimo tratava de Jesus, porém de forma glorificada. Então ele tenta tornar inteligível aquilo que ele via dentro da cultura que ele tinha naquela época. Então quando ele também se apresentou a Paulo, quando Jesus também se apresentou a Paulo, estava em forma glorificada, diz o texto lá que Paulo, ele viu uma luz. Ele ouviu uma voz e viu uma luz. Da luz saía uma voz. E o que era essa luz? Jesus em glória, Jesus glorificado. Em que ele afirmou lá em João capítulo 14, versículo 19, que depois que ele fosse aos céus, que era o que estava acontecendo aí nessa parte da história, Jesus já tinha ascendido ao céu, ninguém mais o veria. Nós percebemos, queridos, pela passagem, que esse é o estado de glória do Senhor. Quando ele também apareceu a Moisés no meio de uma sarça, não é verdade? A sarça ardendo, sem pegar fogo, e Moisés ali. E tantas outras aparições sem definições concretas. Isso significa estar em um estado de glória. Nós vimos isso muitas vezes na palavra. Sim ou não? A Bíblia está cheia de figuras de linguagem mostrando a glória. E Jesus veio realmente nas nuvens em glória. E foi no ano 70 depois de Cristo. Obviamente, como foi descrito em Mateus e Lucas, que falam do sermão da vinda de Jesus. Que seria quando o templo viesse abaixo e não sobrasse pedra sobre pedra da cidade. Aí você me pergunta assim, mas André, falta uma questão a se fechar aí que você está falando. Ele diz que todo olho verá, até que aqueles que o transpassaram. Todo olho viu, queridos. Até os olhos dos judeus que entregaram Jesus de Nazaré para que ele fosse crucificado e morto, viram. Todo olho viu. Seria os olhos, aí está falando que seriam os olhos daqueles judeus que condenou Jesus à morte. Porque essa foi a geração que Jesus se refere em Mateus capítulo 24, versículo 34. Por inúmeras vezes temos trazido esse versículo. Porém, viram de forma glorificada e não da forma humana, como a igreja tradicional prega. Jesus vindo em forma corpórea. Ou seja, viram o Cristo glorificado. E ele está assentado o quê? À destra de Deus, a máxima do poder do Pai. Amados, e Apocalipse capítulo 1, versículo 7, se cumpre quando caem as escamas dos nossos olhos. Se cumpre como quando tiramos toda e qualquer forma de rudimentos da nossa vida para servir Jesus. Se cumpre ali que todo olho verá. Aí você entende. Hoje, se eu perguntasse a qualquer irmão que já sabe que estamos em tempos eternos, que ele já veio, se eu perguntar aqui nesse chat que todo olho viu a segunda vinda de Jesus, o que vocês iriam me responder? Sim, André, ele veio e todo olho viu. Em glória. Hoje os nossos olhos espirituais estão abertos para ver que se efetuou essa vinda. E a sua glória reflete em nós até os dias de hoje. Tanto que hoje, para prosseguir no reino de Deus, somente se revestindo de quê? De Cristo. De Cristo o quê? De forma corpórea? Não, glorificado. E não é se revestindo na carne, imitando o que ele fez em seus dias de carne, é entendendo essa manifestação, é entendendo a sua vinda, é entendendo a sua glorificação, é dando valor a isto. E hoje entendemos que a vinda de Jesus foi em glória e recebemos essa revelação que foi no ano 70. Vimos que o texto de Apocalipse capítulo 1, versículo 7, de maneira nenhuma está em confronto com João capítulo 14, versículo 19. Vou colocar de novo para vocês verem aí, olha. João capítulo 14, versículo 19, está aí, olha. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Entendemos o que Jesus falou, a verdade aqui nesse verso, e depois que ele apareceu aos seus discípulos e ascendeu à glória, ninguém nunca mais o veria, e se cumpriu. E hoje, ao lermos Apocalipse capítulo 1, versículo 7, quando nós lermos aqui, olha, está dizendo aqui, olha, e eis que vem com as nuvens, e todo olho verá,
Até os mesmos que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém, se lamentaram. Vimos que se cumpriu, ele veio nas nuvens com poder e grande glória, e todo olho viu quando se cumpriu a palavra dita por Jesus. Porque, queridos, um homem sempre será lembrado se aquilo que ele disse aconteceu de fato. Então nós dizemos que esse homem, Jesus de Nazaré, quando andou entre nós, falou sempre a verdade. Ele disse: vocês não me verão mais. E nunca mais viu Jesus. Ninguém viu Jesus depois da sua aparição, após a sua morte, a sua ressurreição. Quando ele disse que seria para aquela geração, ele não mentiu, se cumpriu e foi para aquela geração. Jesus disse e se cumpriu. Quando a cidade de Jerusalém veio abaixo, ali estava entrando o juízo de Deus no mundo. E depois daqueles dias, o que aconteceria? Entraríamos na justiça de Deus, no seu reino, em tempos eternos, onde viveríamos paz e alegria no Espírito Santo. E o que é isso que tem acontecido conosco, queridos? Nós não temos gozado dos melhores dias. Eu tenho visto abençoados lá no WhatsApp, sempre falando comigo: André, minha vida se transformou depois que esse ensino chegou à minha vida, depois que as escamas dos meus olhos se abriram. Hoje eu entendo tudo. Hoje eu sou feliz. Me chamam de louco, eu tô rindo à toa. Mas é isso, queridos. É isso que essa palavra tem feito, e é isso que essa palavra vai fazer. Ela vai mudar o mundo. Ela vai mudar política, ela vai mudar reino, ela vai transformar esse mundo aqui, um mundo que as pessoas hoje andam pelo sistema religioso, andam mal, esperando Jesus voltar, tem que pagar dízimo, abençoados, ninguém aguenta mais. Essa é a verdade. E esses homens estão entrando em veredas que não é para entrar. Vocês têm visto aí, os homens estão se aliançando com o poder, os homens estão se aliançando com o crime, abençoado. Tem muita gente aí hoje que se associa ao crime e diz que é cristão. Então, abençoado, estamos chegando aí ao fim dessa rápida mensagem. Eu sei que eu teria muito mais coisa a acrescentar e vamos novamente trazer esse tema em uma outra oportunidade, porque grandes coisas o Senhor tem nos revelado, ok? Mais uma vez aí, se você não adquiriu esse livro, está na hora de começar a pensar em adquirir, porque esse livro tem mudado vidas. Tá bom, queridos? Eu vou ficando por aqui. Graça e paz e até a próxima mensagem.